Essa questãozinha que caiu no Colégio Naval de 2022 para 2023 é muito bacana também. Questão dos relógios. Vamos ler ela, depois eu comento um pouquinho. O relógio analógico de um camarote da fragata Liberal foi acertado exatamente às 18 horas. Foi acertado às 18 horas. Qual será o menor ângulo entre os ponteiros desse relógio quando o ponteiro menor tiver percorrido 36 graus? Vamos lá. Primeiramente, vamos só abrir uma observação aqui. Se a gente pega o relógio e divide por aqueles espacinhos ali das horas, 360 graus, dividido por 12 horas, de uma hora para outra, eu tenho 30 graus. Então, para o relógio percorrer aqui do número 3 para o número 4, ele percorre 30 graus. Do número 6 para o 7, 30 graus e assim por diante. Então, vamos fazer uma regrinha de 3 simples aqui. Nem precisa, na verdade, ó. Mas vamos só olhar aqui. 30 graus. O ponteiro menor, tá? O ponteiro das horas, a cada 60 minutos, ele percorre 30 graus, né? Porque a cada 60 minutos, ele sai de um número e vai para o próximo. De 3 horas para 4 horas, por exemplo. Então, em 1 minuto, ele vai percorrer quantos graus? Ó, de 60 para 1 é só eu dividir por 60. Então, faço a mesma coisa do outro lado. 30 dividido por 60, meio grau. Tá certo? Então, meio grau a cada minuto. Para eu descobrir a quantidade de tempo, tá? Que eu não quero descobrir o ângulo de cara. Até porque, como foram 36 graus, ele vai ter passado mais de uma hora, vai ficar um pouquinho mais complexo da gente olhar isso daí no relógio, geometricamente falando. Dá para fazer, mas eu prefiro fazer pela fórmula. Então, eu vou olhar quanto tempo se passaram nesses 36 graus. O que eu faço? Eu vou dividir aqui 36 graus por meio grau por minuto. Tá? Isso daqui vai me dar o tempo, ou seja, 72 minutos. Se passaram 72 minutos. Então, eram 18 horas. Lembrando, 72 minutos são 1 hora e 12 minutos, né? Então, antes eram 18 horas. Depois de 72 minutos, eu vou estar com o meu relógio marcando 19 horas e 12 minutos. Então, aí, como você pode ver, passaram mais de uma hora. Por isso que eu não achei interessante colocar no relógio. Se não tivesse passado mais de uma hora, eu acharia legal colocar no relógio, tá? E aí aquela fórmula que você deveria saber, que todo mundo sabe, que você deveria saber, que é a fórmula do ângulo formado pelos ponteiros do relógio. 60 vezes minuto, menos 11 vezes hora, aqui, ó, dividido por 2. Carai. Então vamos jogar naquela fórmula que todo mundo sabe. Do ângulo formado pelos ponteiros de um relógio. Já ia falar pelos relógios de um ponteiro. Meu Deus, tá. É 60 vezes a hora, menos 11 vezes os minutos, dividido por 2. Aqui, pessoal, você deve estar se perguntando, são 19 horas. Quem que eu uso? 19 ou 7? Tanto faz, tá? Aqui no caso eu vou usar 7, porque 19 horas é a mesma coisa que 7. Às 19 horas, o ângulo formado pelos ponteiros do relógio estão na mesma posição das 19 horas. 19 horas e 7 horas têm a mesma posição, então tem os mesmos ângulos. Então vou colocar aqui, ó, 60 vezes a hora. No caso eu vou colocar 7, tá? 19 horas são 7 horas da noite. Menos 11 vezes os minutos que estão marcando ali, dividido por 2. Isso aqui vai me dar um ângulo, tá certo? Aqui vai me dar 420 menos 132 dividido por 2, que vai dar 288 dividido por 2, que vai dar 144 graus. Professor, mas se eu colocasse 19 no lugar do 7, daria certo também? Daria. Só mudaria uma coisa. Como eu tenho os ponteiros do relógio aqui formando um ângulo qualquer, automaticamente eles formam outro ângulo. Então a diferença é que se você colocasse 19, você ia encontrar o outro ângulo. Professor, como é que eu sei qual é o que tem que usar? Cara, a princípio fica um pouquinho complicado de saber.
Mas aí você joga na fórmula, se você não encontrar o ângulo que está nas alternativas, que no caso aqui 144 letra E, você faz o replementar dele, quanto falta para 360, porque a soma dos dois é 360, e vê quanto que falta para 360, que também vai dar certo. Show! Cara, me diz aí, o que você achou dessa questão? Foi de boa? Foi tranquila, mais ou menos? Você sabia de todas essas fórmulas, de todas essas informações? Faria diferente? Conta aí que eu quero muito saber a sua opinião.